porque o meu abraço é em torno de todos os presentes. Que você seja feliz, continue sendo essa criatura que nos traz muita alegria, muita paz. Ele vai me ajudar aqui na prece. Senhor e Mestre Jesus, ao iniciarmos os nossos trabalhos, a nossa alegria é profunda, é imensa. Espíritos amigos aqui estão nos proporcionando esse encontro maravilhoso. Encontro de almas que se amam profundamente, que servem a Jesus. Nós ainda somos espíritos ainda pequeninos, tropeçando em nossas próprias dificuldades, mas tendo a certeza de que Ele está junto a nós. Familiares queridos não morreram, estão aí, esperando a oportunidade de se comunicarem conosco. Vamos aproveitar a vinda desses nossos irmãos no sábado a partir das 2 da tarde e no domingo a partir das 9 da manhã. Tenho a certeza que esta casa recebe criaturas que amam a Jesus, que amam aquilo que faz, que trabalham diuturnamente em prol de um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Ao querido irmão Jamiro, Muito boa noite a todos. Eu quero agradecer a direção da casa, especialmente o senhor Bazan, e ele me coloca onde eu não estou. E ele também fala de mim como se eu fosse aquilo que ele acha que ele é, que eu sou, mas eu não sou. O carinho, o amor, a dedicação faz com que a gente fica em débito muito maior ainda já daquele que eu tenho para com ele. Então, com ele aprendi muitas coisas nesse tempo de convivência, mas você escapou de me amparar essa noite, mas não escapa do almoço de amanhã, vai ter que pagar. É para mim uma alegria muito grande vir aqui. Eu pedi muito a Jesus para me permitir voltar às palestras, porque eu fiquei 2 anos parado em casa, e o ideal da gente é falar de Jesus, é viajar por aí, falando de Jesus, né, tentando confortar corações. Então eu pedi muito a Jesus para me deixar voltar, depois que a pandemia parasse. A pandemia ainda não parou, mas graças a Deus, Jesus me deixou voltar às palestras. Eu espero continuar. E nesta noite, eu espero deixar no seu coração o conforto que o Evangelho de Jesus nos traz. Eu escolhi um tema que tem muito a ver com os nossos corações, com os imprevistos da vida, com as dores, com as tempestades da vida que todos nós passamos. Então eu escolhi o tema A Tempestade Acalmada, porque quem de nós está isento de chorar? Quem de nós não passa por momentos que a gente pensa, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Todos nós, não é?
E onde buscar os recursos? Se na terra não há, é só Jesus. Só Ele que conforta a alma. Não é? Então, eu escolhi a tempestade acalmada. Eu vou ler o texto e depois a gente vai comentando a respeito desse texto. Tem duas tempestades no Evangelho de Nosso Senhor. Uma é aquela em que os apóstolos estão no barco e começa a tempestade e Nosso Senhor vem vindo, andando sobre as águas. E Pedro, sempre o Pedro, né? Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá. Também andando sobre as águas. E Nosso Senhor diz, venha, pode vir. Imagine a cena, o mar revolto. Pedro tira o pé do barco e põe nas águas e sente firmeza. Imaginou essa cena? E ele põe o outro pé, começa a caminhar, só que começa a afundar. E Nosso Senhor, como disse o nosso querido Bazan, socorre. Essa passagem é linda, fantástica, mas eu escolhi a outra tempestade, e é o que nós vamos estudar nessa noite. Eu espero acalmar o seu coração através do Evangelho, porque só o Evangelho é o remédio para a alma. Eu vou ler o texto e depois a gente vai voltando em cada frase, porque o Evangelho, ele é tão rico que uma frase de Nosso Senhor dá uma palestra, dá um livro. Então eu vou ler e a gente volta para comentar. Está em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, Jesus dormia. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, nós vamos perecer. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que coisa linda! Que coisa mais linda que é esse texto! Eu me emociono quando eu leio o Evangelho. Então veja bem, nós estamos falando de sofrimento, de dor, de lágrimas, do momento em que a gente passa por dificuldades. Eu pergunto a você, vamos começar as nossas reflexões com a seguinte pergunta. Quando você grita de dor no hospital, quando você está, doente ali, desesperado de dor, eu te pergunto, Deus, Jesus, sabe da sua dor? Sabe? Ele sabe, gente? Fala, sabe? Sabe? Jesus sabe. Deus sabe. Aí eu te pergunto também, Deus pode tirar a sua dor, a nossa dor? Pode, gente? Pode? Ele tem poder para isso? Tem? Fala? Tem. Então, Deus sabe e Deus pode. E eu te pergunto, e Ele quer? Quer, gente? Ele quer tirar a nossa dor? Quer? Então Deus sabe, Deus pode e Deus quer. Por que que Ele não tira? Deus sabe, Deus pode e Deus quer. Por que que Ele não tira? É o que nós vamos ver nesta noite. Agora, olha o Evangelho. O Evangelho é lindo. Vamos começar. Olha a primeira frase. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
Todos nós, quando nascemos, quando a gente chega nesse mundo, a gente diz, nós entramos no barco da vida, nós vamos para o mar alto. Então, quando a gente entra no barco da vida, a gente começa a viver, a gente fala assim, né? Agora, vocês prestaram atenção, e ele, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Quando eu, quando a gente entra no barco da vida, ninguém entra sozinho. Ele já está lá. Jesus já está lá. Você entendeu? Ninguém vai viajar sozinho. Quando você entra, ele já entrou. Ele já entrou. Ele entra primeiro do que nós no nosso barco. Isso, se a gente tivesse a consciência, a plena consciência e certeza disso, a gente teria mais forças para enfrentar as tempestades. Mas a gente não acredita nisso. A gente acha que está sozinho. Ninguém começa a viagem da vida sozinho. Quando você entrou no seu barco, Jesus já estava lá. Que coisa, né? Não é bonito isso? É lindo. E aí, vem uma outra questão. Olha que bonito. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Eu te pergunto também, aqueles apóstolos eram pescadores, eles tinham experiência, já certamente pescava de noite, pescava de dia, eles tinham experiência com isso, não é? Eles tinham experiência com o tempo. Agora eu te pergunto, quando os apóstolos foram entrar no barco, eles sabiam que ia ter tempestade? Sabia? O que vocês acham, gente? Sabia? Claro que não. Porque se eles soubessem, o que eles falariam? Senhor, não vamos entrar não, porque vem uma tempestade aí. Não é certo? Claro, pescador não vai saber? Claro que sabia. Claro que, né, saberia se tivesse uma tempestade. Mas o tempo estava ótimo, estava bom. Por isso que eles entraram. Aí eu te pergunto também, e Jesus sabia da tempestade? Sabia? Sabia? Fala. Sabia. E por que ele não falou? Por que ele não falou? Olha, vem uma tempestade aí, gente. Por que ele não falou? Sabe por quê? Se ele fala, os apóstolos não entravam. Se ele fala, eles não entravam. Quando eu, vai entrar no barco da vida, Deus não pode te falar das tempestades. Senão a gente pula, ou então a gente não entra. Ele sabe das nossas tempestades, está no barco primeiro, mas ele não fala não. Já pensou falar, olha, daqui 5 anos você vai cair numa cama? O que a gente quer? Já pensou isso? Então, Jesus sabia que ia ter tempestade, claro que sabia. Nosso Senhor tem uma antevisão de tudo. Ele, nosso Senhor, Ele está acima das leis, nós estamos por baixo das leis. Nosso Senhor é dono das leis. E aí, Ele não pode falar, porque senão os apóstolos não entrariam. E eles tinham um destino, ou seja, atravessar o mar. Então veja bem, quando nós entramos no nosso barco, nós saímos de um porto para chegar no outro porto. Nós temos um destino, todos aqui têm um destino, todos nós, né? E aí, vamos continuar? O Evangelho é muito rico, muito rico. Olha, agora diz, e eis que no mar levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. É interessante. E ele estava dormindo.
Você vai pegar esse evangelho, vai ler Lucas, João, Mateus, Marcos, os 4 evangelistas. Você vai ler o Atos dos Apóstolos. Você vai ler. Não tem nenhum lugar que Jesus dormia. Só aqui. Nenhum lugar nos 3 anos de vida de nosso Senhor com os apóstolos, não há nenhum momento que Jesus está dormindo. Por que que ele está dormindo no seu barco? Por que que ele dorme no meu barco? Que coisa! Aqui tem 3 anos narrado, nenhum momento Jesus dorme. Aqui ele está dormindo. Que coisa! Por quê? Por que que Jesus dorme no nosso barco? Sabe por quê? Quando a coisa está muito boa. Quando o dinheiro está bom no bolso. Quando a gente está bem de saúde. Quando a gente está no corre-corre da vida, não precisa ganhar dinheiro, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para religião, não. Aí, os negócios vão vindo muito bem. Eu tenho que viajar, eu não tenho tempo de ir no centro mais. E aí a gente começa a se afastar. Começa a se afastar da religião. O católico afasta da igreja, o espírita afasta do centro. Aí a gente vai se afastando, começa a faltar. Fala, eu não tenho tempo, eu sou um homem de negócio. Como que eu vou cuidar do meu negócio? Não tem tempo, não. E aí Jesus dorme. Mas, quando a coisa aperta lá fora, quando a gente fica doente, quando a dificuldade aparece, para onde que a gente corre? Para onde que a gente corre, gente? E você quer acordar quem? A gente corre para o centro, o católico corre para a igreja, e quer acordar quem? Senhor, eu estou morrendo. Acorda! A gente entra no centro correndo e senta aqui em primeiro lugar, senta aqui na primeira fila. Está desesperado. Não é? Não é? Senhor, e quer acordar ele. Ele misericordiosamente, bondosamente acorda. E a gente chega numa fé, não é? E Senhor, né? Acorda. E nosso Senhor vai contornando as coisas. A gente vai aqui, a nossa fé voltou. Eu vou me dedicar de novo. E as coisas vão se arrumando. Se é o desajuste financeiro, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? A gente vai contornando as dívidas, vai daqui 6 meses. Se é um desajuste familiar, logo os meninos ficam bom, né? Nosso coração fica em paz, aí a gente está sentindo uns 6 meses que a coisa está voltando ao equilíbrio, a gente senta ali no meio, senta lá no meio. Né? Mas olha, que bom, a minha vida está voltando normal. Aí nós senta lá na última cadeira. Né? Aí quando está tudo de novo, dinheiro sobrando, está tudo bom, o que nós faz? Vaza. E Jesus? Dorme. Não é interessante? Por que que ele dorme no nosso barco? Não é por ele, é por nós. Nós deixamos ele sozinho. Aí ele dorme. Mas como a vida é muito frágil, nós estamos num corpo frágil, nossos filhos também, mamãe, papai, irmão, esposa, marido, nós temos uma infinidade de possibilidades de sofrer. Aí a dor chega lá de novo. Para onde a gente corre? E vem de novo.
E nosso Senhor acorda de novo. Quantas vezes for necessária, nosso Senhor vai acordar. E vai fazer de tudo para nos acalmar. Para resolver, nos ajudar a resolver a nossa tempestade. É muito interessante a gente observar como o Evangelho é tão rico que nos ensina, nos ampara, nos conforta. Para a gente acreditar e confiar em nosso Senhor. Mas então o que eu tenho que fazer para Jesus não dormir no meu barco? É vir aqui e morar aqui dentro do centro? Não, não é isso. Não é isso não. É simplesmente manter uma dignidade, tentar ser honesto, ser humilde, caridoso, bondoso, lá fora, claro. Agora, onde nós vamos manifestar a nossa gratidão? É aqui. Então, mas eu posso vir uma vez por semana. Ótimo, venha. Traga um coração feliz, grato. É assim, ir lá fora, mantendo o coração em paz, sem prejudicar as pessoas, sem maltratar. É assim que nosso Senhor vai ficar acordado no nosso barco. Agora, interessante, né? Aí, e eles, né, ficaram com medo. Eu vou voltar. Aqueles homens eram pescadores, experientes, sabe? Já certamente deveriam ter enfrentado várias tempestades, de noite, de dia, principalmente tempestades em alto mar, porque muitos pescadores pescam à noite. Por que que eles tiveram medo nessa tempestade? Certamente todos nós aqui, todos, já enfrentamos tempestade. Todos nós. Mas tem uma tempestade que dá medo. Tem uma tempestade que dá medo. Tem aquela tempestade que a gente pensa, dessa eu não vou escapar. Então nós precisamos entender, nos fortalecer, para que a gente tenha forças de superar as pequenas tempestades que vão acontecer normalmente, para quando chegar a grande, tenha mais força. E é interessante, quer dizer então que Jesus acalma todas as nossas tempestades? Acalma. Todas as nossas tempestades serão acalmadas? Não. Não tem jeito. Não tem jeito. Senão a gente não ficava doente, não sofria. Quantas pessoas, né, tem que tomar remédio uma vida, tem que operar, ou então perde uma visão, ou fica numa cama. Quer dizer, tem tempestade que não tem jeito. Quando chegar essa tempestade, se Jesus não conseguir acalmar a tempestade, Ele vai tentar acalmar nós. Se não tem como acalmar a tempestade, Ele vai tentar acalmar nós. Calma, eu estou aqui com você. Ele vai tentar, de todas as formas. Porque se a gente acalmar, se a gente ficar calmo dentro do barco, a dor vai ser menor. Porque às vezes, eu comparo a dor, quando chega, né? Às vezes, é igual a gente cair numa moita de espinho. Se a gente começar a gritar demais, espernear, vai machucar mais. Então o que a gente tem que fazer? Fica quietinho. Fica quietinho. Espera que o socorro venha. Calma. Fica quietinho. Se Jesus não conseguir acalmar a sua tempestade, permita que Ele te acalme. Porque se a gente se agitar demais,
entra o desespero. E quantos pulam do barco? Quantos se matam? Pula do barco, em desespero. E em qualquer tempestade da vida, seja financeira, seja de saúde, seja amorosa, frustração, seja de que tempestade for da vida, eu perdi um filho, seja a tempestade que for da vida, o melhor lugar para ficar é o barco. Pular é pior. Assim, entendamos que nem todas as tempestades serão acalmadas. Mas se a gente ficar calmo, às vezes aquela tempestade veio para ficar por 5 anos. Se a gente ficar calmo, confiante, com o coração em paz, quem sabe ela fica 1 ano só e vai embora. Não está bom? Porque às vezes chega quando o Chico dizia, quando a justiça divina vem te cobrar a conta, se você estiver trabalhando no bem, manda a misericórdia celestial diminuir, amenizar ou adiar aquela dor. Olha que bonito. Então, às vezes, vai acontecer uma tragédia, você vai ser atropelado, vem uma doença, para você ficar 2, 3 anos numa cama. E vem, porque a gente está sintonizado com o bem, desejando o bem, trabalhando no bem, a gente fica 6 meses. Não está bom? Chico Xavier, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, doutor Bezerra, meu olho está sangrando, eu estou uma dor terrível, em nome de Jesus, doutor Bezerra, me cura. Doutor Bezerra vem, deixa eu ver, Chico, deixa eu ver seu olho. O Chico abre o olho, e o sangue escorrendo, gritando de dor, chorando de dor. Doutor Bezerra olha, e o que ele fala? Chico, não tem jeito. Como assim? O senhor cura tanta gente? Cura a mim também. Chico, você já perdeu o seu olho, não tem jeito. Você vai ficar cego. E essa dor, eu não estou aguentando. A dor nós dá um jeito. Nós podemos amenizar. Mas você vai tomar remédio o resto da vida. E vai ficar cego. E aí, acalmou a tempestade dele? Mas acalmou ele? Porque ele continuou trabalhando o resto da vida. Depois ele vai para São Paulo, perde o olho, faz o tratamento. Aí chega o Emmanuel, né? O que foi, Chico? Ué, eu perdi um olho, o senhor não está sabendo? Né? Eu perdi, fiquei cego. Você quer 2 por quê? O que você quer fazer com 2 olhos? Vamos trabalhar? Ou você quer perder o outro? Vamos trabalhar? Vamos. Trabalhou até os últimos dias. Se Jesus não conseguir acalmar a nossa tempestade, que Ele consiga nos acalmar. Porque se Ele nos acalmar, está bom. Jerônimo Mendonça, nosso querido Jerônimo, quando ele descobre a sua doença, esse livro que está aí, A Fórmula da Felicidade, está contando dele. 30 anos tetraplégico e cego. 30 anos. Só mexia a boca. Ele falou aqui, como é bom viver. O que faz uma pessoa tetraplégica e cego falar que é bom viver? Quando ele descobriu a sua doença, ele foi lá no Zé Arigó, mineiro, que estava curando todo mundo. E aí, o espírito, Dr. Fritz, fala com ele: Jerônimo, seu caso é 3C.
3C? 3C. O que é isso? Karma do passado. Calma, fica calmo. E cama. Ué, não tem cura não? Não tem o C de cura? Não. Tem um outro C, cegueira. Você vai ficar cego. 30 anos, tetraplégico e cego. Acalmou a tempestade dele? Não. Mas ele acalmou. Então, temos que entender. Toda tempestade vem para curar a alma. Não é para curar o corpo, não. O corpo daqui a pouco vai ficar aqui. Toda tempestade vem para curar a alma. Então, se a gente ficar calmo e aprender, a gente não fica mais doente daquele mal. Veja bem, daquele. Por quê? Porque nós estamos num corpo frágil. Um cisquinho no olho atrapalha a gente. Uma veinha que entope aqui deixa a gente na cama. Um bichinho que a gente não vê leva a gente para o mundo espiritual. Sabe? Então é isso que nós precisamos de entender, que toda a tempestade vem para curar a nossa alma. Certo dia, nosso Senhor, vocês viram que eu falo nosso Senhor Jesus, eu aprendi com Chico. Chico não falava Jesus. Jesus é Jesus. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma veneração, um profundo respeito e veneração. Então, um certo dia, nosso Senhor está andando, vem 10 leprosos ao seu encontro. Senhor, cura-nos. Se tu queres, pode nos curar. E Jesus cura os 10. Cura os 10. E eles vão embora. Quantos voltaram? Vocês sabem? Um voltou para agradecer. Você já pensou? Me perdoe a palavra. Nós estamos apodrecendo em vida. Nosso Senhor vem e te cura. Mas nem agradecer. A gente senta aqui, nosso Senhor corrige, a gente senta ali, depois some e nem agradece. Eu fico pensando, aquele que voltou, certamente leproso ele não fica mais, porque esse curou a alma. E os outros 9, eu não sei. Mas que a gente nem agradecer, meu Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Nos prepararmos, porque como diz André Luiz, você resolveu um problema? Resolvi. Então prepara, porque vem outro. Ele não vem. Vem. Qual o nosso papel dentro do barco? A gente tivesse a consciência de que Ele está lá. Sabe o que a gente deve fazer? É entregar o leme para Jesus. E o nosso papel? Remar. O que é remar? Cuidar da vida, trabalhar, cuidar da alma. É esse o nosso papel. Vai trabalhar, meu filho, vai cuidar da vida, você tem que trabalhar, tem que comer, tem que morar, tem que vestir, tem que cuidar da família. Então vai remar, vai, deixa que o leme eu cuido. Mas a gente permite que Jesus dirija o nosso barco? Não. Eu mando na minha vida. Dá um conselho para o seu rapazinho lá, para o seu filho. Meu filho, você está andando, cuidado com esses amigos seus. Pai, eu sei o que eu faço da vida, tá bom? Dá um conselho para o seu irmão. Dá.
Ó, se conselho fosse bom, ela vendia. Tá bom, intromete na minha vida, não. Nós somos, sabe, donos do barco. Nós queremos o leme e o remo e ninguém no nosso barco. E Jesus, nessa hora, o que Jesus faz? Dorme. Uai, você não deixa. Ele quer ajudar, mas nós não deixa. Aqui mando eu. Tá bom? Tá bom. E aí? É lindo. Evangelho é lindo. Esse negócio de pôr óculos, tirar óculos, pôr óculos. Eita, doido. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus está dentro do nosso barco e a gente está com medo. Ele está ali com a gente. Fala, você está com medo por quê? Fica assim não, tenha calma, eu estou aqui. Sabe? E a gente apronta uma gritaria danada dentro do barco. Você já viu? E ele fala, calma, peraí, eu estou aqui. Você está com medo por quê? Se a gente tiver essa consciência, o barco com ele não afunda. Vocês acham que afunda? Mas vai resolver do jeito que eu quero? Às vezes não. Mas vai ser o quê? O melhor para nós. Você, mamãe, quando você pega seu filhinho, leva no posto, para vacinar o nenenzinho, com 1 ano, 2 aninhos, não leva? Não leva? Não leva? Aí, o que você faz? Segura ele forte. Segura porque ele vai espernear. Não vai? Aí você segura, mas segura firme porque vem a enfermeira e dá uma injeção e ele grita e você segura. Se ele pudesse falar, o que falaria para você? Falaria o que para você? Você não gosta de mim. Por que você fez isso comigo, mamãe? Não falava? E você poderia responder, é o melhor para você. Quando Jesus não acalma a tempestade e tenta nos acalmar, ele quer dizer, é o melhor para você. Porque se você deixar essa tempestade, ela vai passar e lá na frente você não vai sofrer. Então deixa eu te vacinar. Você entendeu? Como é bonito. Não é? Assim, ele está dizendo, não fica com medo não, tenha calma, está esperneando aí para quê? Sabe o problema nosso? Todas as tempestades estavam programadas? Não. Sabe por quê? Porque a gente faz tempestade em... Vou repetir, a gente faz tempestade em... copo d'água. Está no farol. Ai, se buzinar atrás. Ai, se buzinar. Não suporto uma buzina? Uma buzina, você já faz tempestade? Vai estacionar. Alguém entra na frente. Não. Começa uma tempestade. Agora imagine Jesus ali no nosso barco. Calma, minha filha, faz isso não. Faz isso não, calma. É só um estacionamento. Vai mais na... Tem 1000 estacionamentos ali na frente. Eu quero esse. Já pensou nosso Senhor dentro do nosso barco, né? Nervoso, falou, meu filho, você faz palestra lá, calma, você me mata de vergonha, né? Aí no barco do Bazan, o Bazan, faz isso não, você vai lá falar lá na frente, você mata de vergonha, calma,
Não é? Um palestrante me contou, eu vi uma vez, ele ia para o centro espírita e saiu atrasado do hotel. E, saiu apressado, entrou no carro e as ruas estreitas, e ele precisando chegar rápido no centro. E entrou numa rua lá, um fusquinha na frente dele. Aquele fusquinha devagarzinho, igual lá em Minas. E ele todo agitado, meu Deus do céu. E eu preciso chegar para fazer a palestra, sabe qual que era o tema? A paciência. E eu preciso chegar, meu Deus do céu, e esse homem não sai da frente. Eu estou atrasado, naquela aflição dentro do barco. Lá na frente, depois ele perdeu uns 5 minutos atrás do fusquinha, ele consegue passar o fusquinha, e chega no centro todo apavorado. Agora eu consigo falar da paciência. Passa 3 minutos, 5 minutos, chega o fusquinha. Quem era o motorista do fusquinha? O presidente do centro. Xinga ele, grita com ele. E aí, como que ia fazer a palestra? Quando a gente maltrata alguém, e se a gente pensasse, eu vou dar passe nele lá semana que vem. Aí eu vou ouvir ele lá na palestra. Sabe? É incrível, mas a gente faz tempestade em copo d'água, que não tinha nada a ver. Quantos nós já vemos aí, discussões de trânsito, discussões no trabalho, que por coisa à toa. E Jesus poderia estar ali e falar: meu filho, calma, não faz isso, você vai me matar de vergonha aqui, calma. E aí, nosso tempo, hein? Porque temeis, homem de pequena fé? Não precisa ter medo, não. Não tema, eu estou aqui. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Meu Deus, eu vou te dizer uma coisa: quando Jesus se levanta, não há tempestade que não se acalma. Quando ele se levanta, não há tempestade que não se acalma. Se a tempestade de fora não passar, a tempestade de dentro vai passar. Quando ele se levanta. Mas na maioria das vezes, Jesus está dormindo. E a gente gritando, naquela gritaria dentro do barco, apavorado. Já imaginou essa cena? Às vezes eu fico, vendo esses historiadores, esses estudiosos aí, falando: não, isso aí é uma parábola, isso não existiu, não. Não conhece a grandeza de nosso Senhor, a capacidade, porque nosso Senhor, como eu disse, Ele está acima das leis, nós estamos abaixo, e Ele fez isso uma vez, naquela vez que Ele foi curar o paralítico, aí, quando Ele disse: teus pecados estão perdoados, pega a sua cama e vai embora. Aí todo mundo falou: mas Ele não é capaz de perdoar pecado? Ele está falando uma blasfêmia. Quem é Ele para perdoar pecado? Leia aqui no Evangelho, chegando em casa, olha lá, a cura do paralítico. O que Ele fala? Para vocês saberem que o Filho do Homem é capaz de perdoar pecados, eu te digo, pega a sua cama e vai embora. Olha, Ele falou claramente, para você saber que eu tenho poder, então nosso Senhor está acima, Ele pode, basta a gente acreditar, confiar. E aí vem uma parte muito bonita. E aqueles homens se maravilharam, dizendo:
Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu Deus do céu, que homem é este? Você já se maravilhou? Você já sentou aqui e ficou encantado com a doutrina espírita? Como disse nosso querido Bazan, como é bom ser espírita. Vocês já viram, todos nós vemos no rádio, na televisão, testemunhos dos evangélicos, né? A gente vê isso. Eu viajo muito, às vezes eu vou escutando rádio, e eu vejo, quando eles falam assim, quando eu recebi o Espírito Santo, minha vida mudou. Os evangélicos dizem isso, os católicos dizem isso também, e eles falam, quando eu vi aquela imagem, eu sonhei com Nossa Senhora, com a nossa Mãe Santíssima, minha vida mudou, eu fiquei curado. E o espírita, quando que nós vamos ficar maravilhados? Quando vai haver uma guinada na vida? Gente, eu estou encantado, eu estou maravilhado, como é bom ser espírita. Uma mulher perdeu um anel valiosíssimo, um anel de brilhante, uma pedra valiosíssima. Além do valor financeiro, tinha um valor emocional, porque aquele anel foi da bisavó, foi da avó, foi da mãe, e estava com ela, e ela perdeu o anel. Ela perdeu o anel e procurou, e falou com os parentes, com as amigas, eu perdi o anel. Aí alguém diz para ela, vai num centro espírita, né? Centro espírita, os espíritos acham esse anel para você, né? Mas será? Vai lá, vai no centro, procura um centro espírita, né? Tem muita gente que acredita nisso, né? Acha que o centro espírita resolve tudo, né? Ela fala, então eu vou. Chegou no centro espírita, explicou o caso para o presidente, né? E o dirigente do centro falou, olha, vai ficando aí, vai assistindo as palestras, quem sabe os espíritos num sonho, ou te inspiram para procurar em certo lugar, né? E você acha o seu anel. Então tá bom. E ela foi ficando, 1 mês, 2 meses, assistindo palestra, e foi ficando. E todas as vezes que ela entrava, à noite, no centro, o dirigente, e aí, achou? E ela, não achei não. Não, mas você vai achar. E assim foi, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí, achou? Não achei. Mas o que é isso, né? Uns 6 meses depois, uma noite, e aí, achou? Achei! Não acredito. Vou lá falar com ela, né? Fui lá. Você achou mesmo o seu tesouro, o seu anel? Achei. Onde é que estava? Aqui no centro. Mas como assim? O seu anel estava aqui no centro? Não, o tesouro estava aqui no centro. Eu achei a doutrina espírita, e eu encantei com a doutrina espírita. E o anel? O anel, se um dia eu achar, mas não há tesouro que pague a doutrina espírita no meu coração. Eu estou maravilhado. Você já se maravilhou? Você já se encantou? Você é apaixonado pela doutrina espírita? Se a gente fosse encantado, apaixonado por nosso Senhor, confiando nele, haverá tempestades, porque é normal chegar à dor. Como eu disse, estamos num corpo muito frágil. E aí, o que acontece? Nós saímos de um porto para chegar no outro, não é? Todo mundo aqui vai chegar num porto, não vai não? Ou não? Vai ficar no meio do caminho? Tem jeito? Não tem jeito. Tem gente que saiu do porto para chegar no outro porto com 30 anos. Tem gente que saiu do porto e vai chegar no outro porto com 50.
outros com 80, outros com mais de 93 e não chegou ainda. Não é? Graças a Deus. Aí eu te pergunto, está errado? Não. Não. Nós podemos chegar antes? Podemos. Pular. Ué. Antecipar. E podemos chegar depois? Podemos. Podemos. Trabalhando no bem. Veio programado, às vezes, para ir embora com 80. Está trabalhando no bem, é honesto, tenta ser o mais humilde, colaborando com Jesus aqui na terra. O que acontece? Deixa o homem, deixa ele aí. Aquele que mais foi dado, mais será pedido? Mas também tem aquela outra história, de que aquele que mais tem, mais lhe será dado. Então, quanto mais amor, mais ainda. Agora, infelizmente, né, é claro, eu também me incluo, seja com 30, com 50, com 70, com 80, em qualquer época da vida, a gente não vai querer descer. Mas já chegou? Chegou. Não queria. Mas está cedo. Mas desce, meu filho. Mas eu não queria descer. Desce. Eu não estou falando aqui, vamos fazer festa a hora que chegar. Não. Eu, por exemplo, eu não quero. Mas que a gente aceite e chegue do outro lado equilibrados. Porque se a gente tivesse olhos de ver, nós veríamos aí na rua espíritos gritando de ódio e rebeldia, revoltados e inconformados por ter chegado ao porto. Mas chegou. Porque tem dois tipos de gente e dois tipos de espírito. Gente que trabalha e gente que dá trabalho. Espírito que trabalha, espírito que dá trabalho. Para encerrar. Por quê? Lembra da primeira pergunta lá que eu fiz? Deus sabe da nossa dor? Sabe? Deus pode tirar a nossa dor? E por que Ele não tira? Eu vou te explicar. Por tudo isso, que é a cura da nossa alma. E aí eu vou te perguntar, por que Deus não tirou a dor de Jesus? Por quê? Por que Deus não tirou a tempestade de nosso Senhor, que foi espancado? Cuspiram no rosto dele, bateram no rosto dele, chutaram, chicotearam, deixaram ele nu, espancando, humilhando e maltratando de tudo quanto é jeito. Por que Deus não falou, peraí, não, com ele não, peraí, vocês estão exagerando? Por que Deus não interviu? Sabe por quê? Porque a tempestade era só de fora, não tinha tempestade de dentro. Pá! Por que você está me batendo? Você vai arrepender tanto. Por que você está me batendo? Por que nós batemos nele? Talvez um dia para não bater em ninguém. Para não bater em ninguém. Nós espancamos ele e até hoje a humanidade não entendeu. Para não agredir ninguém, para não maltratar ninguém. Porque ele mesmo diz, qualquer coisa que você fizer a um deles, você faz a mim. Se a gente entendesse que se eu agredir ela, maltratar ela, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmão, todo mundo vai ser ferido, todo mundo vai ser maltratado. Então, com aquela lição, não tinha tempestade de dentro, de fora,
sabe? A tempestade estava de fora, aquela balbúrdia, aquela agressividade, e por dentro uma serenidade celestial. As tempestades das nossas vidas é para que a gente possa um dia ter um mínimo de controle, para que Jesus, para que nosso Senhor tenha mais facilidade em nos acalmar e a gente conseguir atravessar essas tempestades que às vezes atinge a gente, atinge a quem a gente ama. E por fim, eu quero dizer, o seu barco, o meu, é barquinho frágil, barquinho de papel, não aguenta um ventinho. Um barco igual de Chico, de Jerônimo, é transatlântico, pode cair tempestade, eles não aguentam, mas o nosso, uma gripinha, uma dorzinha de cabeça, nós não aguenta nada. O que a gente tem que fazer? Nos aproximarmos, nos ajudarmos uns aos outros, porque a gente ajudando um ao outro, os nossos barcos se fortalecem e a gente fica mais forte para atravessar a tempestade da vida. Quando o nosso Senhor disse: eu te farei, Pedro, pescador de homens, pescador de almas, Ele quis dizer o quê? Que tem gente afogando, tem gente afogado. A gente pesca almas exatamente em quem está afogado. Então, que a gente confie, nosso Senhor está no nosso barco. Vai haver tempestade? Vai. Mas se Ele estiver no leme, as coisas vão se equilibrar. E que a gente não precise mais agredir ninguém, porque nós agredimos muito Ele. O que fizemos com Ele? Não podemos mais fazer isso com mais ninguém. Que sejamos fortes, que confiemos nele e que Ele nunca durma no barco das nossas vidas. Essa é a nossa mensagem da noite. Eu espero que eu tenha ajudado o seu coraçãozinho. Muito obrigado.